Olá, irmãos. Shalom Uvrahot, paz e bênçãos. Estamos de volta aqui no canal De Volta a Jerusalém. Desde já nós pedimos que vocês dêem um like, se inscrevam aí no canal, compartilhem, para que mais pessoas sejam alcançadas com esses ensinamentos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto particular que está em Romanos 11. O capítulo de Romanos 11 é um dos capítulos mais importantes da Brit Hadashah, né, do Novo Testamento, porque ele trata de vários assuntos. Mas dentre esses assuntos, hoje eu quero destacar plenitude dos gentios. O que é que o Rabino Shaul quis falar quando ele faz referência à plenitude dos gentios? Desde já, irmão, eu quero lhe falar que o apóstolo Paulo está falando de algo que foi dito lá atrás, no livro de Gênesis. O grande problema é que, devido à tradução ela não ser bem feita, esses ensinamentos ficam perdidos para aqueles que não dominam as Escrituras e não têm um relacionamento com o povo de Israel. Esses ensinamentos você vai só adquirir quando você começa a se relacionar com o nosso irmão Israel, né? Nós devemos lembrar que, como nesse próprio capítulo de Romanos 11 fala, nós somos galhos enxertados na oliveira, que é Israel. E esse assunto fala justamente disso, né? Então eu vou tratar só do versículo 25, onde o Rabino Shaul fala sobre plenitude dos gentios. E lá fala o seguinte: porque não quer, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja completado e entrado a plenitude dos gentios. Observe, irmão, que o endurecimento em Israel é até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o endurecimento no povo de Israel para aceitar, a dificuldade de aceitar o Mashiach, não são todos, tem muito judeu hoje lá que sabe que Jesus Cristo, Yeshua, é o Mashiach. Quando a gente lê os Ketuvim Netzarim, né, os escritos nazarenos, né, ali do Novo Testamento, a gente vê que multidões seguiam Yeshua, né? A gente vê que Yeshua tinha dificuldade até de passar de tantas pessoas que o seguiam. E essas pessoas eram judeus, eram israelitas, que tinham enxergado que o Mashiach estava na terra. E uma minoria, né? Uma minoria que estava corrompida, que estava envolvida naquela liderança junto ali com Herodes. Aquela minoria é que era os fariseus hipócritas, mas nem todo fariseu é hipócrita, né? Nas próprias escrituras vocês vão ver fariseus convertidos a Yeshua, né? Vocês vão ver os bereanos, uma sinagoga de Bereia, que eram fariseus, que estavam ali na sinagoga e que eles viram que as escrituras realmente apontavam para Yeshua como o Mashiach, para Jesus como o Messias. Então, meu irmão, cabe a nós acelerar a volta do Mashiach. Como? Cabe a nós nos aproximarmos dos nossos irmãos israelitas, né? Praticar e fazer o que Paulo falou, causar ciúme neles, né? Um bom ciúmes, né? Não é causar rixa, causar um bom ciúmes nele, também mostrar que a gente também ama as escrituras, né? Para que os olhos dele sejam abertos, né? E que se complete a nossa plenitude, né? O número de gentios que vai ingressar no reino do Eterno, né? Eu vou ler a mesma passagem na versão NTLH, que ela é mais bem até explicada. Ela fala assim, Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam a verdade secreta,
para que não pense que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venham para Deus. E assim que todo o povo de Israel será salvo. Então, meu irmão, cabe a nós para que isso aconteça, serão as profecias. Tá bom. Mas o que de fato é essa plenitude dos gentios? Irmãos, esse assunto ele é tratado por Iacov, o nosso querido Jacó. Em Gênesis capítulo 48, você vai ver Jacó falar da plenitude dos gentios. Porém, isso só é visível quando você parte para o hebraico. Então a história aqui é que Jacó ele já está no seu leito para morrer e ele pede que José traga os seus 2 filhos, Manassés, que era o mais velho, e Efraim, que era o mais moço. Então, Jacó vai abençoar, porém, a bênção do primogênito, do mais velho, que era Manassés, Jacó acaba dando a Efraim. E a gente vai ver o que é que isso tem a ver com a plenitude dos gentios. Então, Gênesis capítulo 48, versículo 15, fala: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, os filhos dele, né? Manassés e Efraim. Seja neles chamado meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, no caso Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, isso se referindo a Manassés. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor, no caso Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Irmãos, é aqui aonde Jacó revela a plenitude dos gentios. Porém, a tradução foi feita como... Ele fala que a descendência de Efraim será uma multidão de nações, está escrita. Mas o original em hebraico não é isso, bem isso que ele está falando. O original em hebraico, a palavra que está sendo usada aí é melô. Melô. Melô quer dizer plenitude. Aquilo que preenche totalidade. Aqui ele fala plenitude de nações, né? Mas a palavra para nações aqui também não é bem nações. Tem o significado de nações, mas é a palavra goim. A palavra que nós usamos goim para se referir às pessoas que não pertencem à nação israelita. Todos que não são, de Israel são chamados de goins, né? São as outras nações. Então foi uma falha na tradução. Então goim quer dizer gentil. Goim quer dizer gentil. Melô quer dizer plenitude. Então aqui seria o mais correto, para que se encaixasse com Romanos 11 e nós pudéssemos fazer a conexão, era que essa tradução aqui tivesse que sua descendência será uma plenitude dos gentios. E isso, irmão, para não alongar mais o vídeo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer com toda a história bíblica. Irmãos, devido o povo ter se rebelado ali na Torre de Babel e o Eterno ter confundido as línguas e a partir dali surgiram as nações, Abraão é chamado ali no capítulo 12 de Gênesis para poder começar o plano de resgate daquele povo
que se rebelou contra o Eterno. Então é por isso que vem a promessa em Isaac. É por isso que vem a promessa em Jacó. E é por isso que Jacó abençoa a Efraim. O nome Efraim vem de Efrá, que quer dizer duplamente frutífero. Porque o Eterno tinha revelado para Jacó, que da descendência de Efraim surgiria a plenitude das nações, a plenitude dos gentios. Por quê? Porque na história bíblica, irmãos, vocês vão perceber que o momento em que os descendentes de Davi assumem o trono, ali em Roboão, o reino ele é separado. E é separado em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul ficou conhecido como Casa de Judá. O Reino do Norte ficou conhecido como Casa de Efraim. A sacada está aí, irmão. Da mesma forma que o Eterno já mostrou isso nos únicos 2 espias da Terra Prometida, Caleb e Yehoshua, no caso Josué. Caleb era da casa de Judá e Yehoshua, Josué, da casa de Efraim. O Eterno está conversando com a gente. Eu não vou me aprofundar, mas 95% das escrituras, irmão, de Gênesis e Apocalipse está lastreado em cima desse conhecimento. Por quê? Chegará um momento em que a casa de Efraim, no caso o reino do norte, né? Por que chama casa de Efraim? Porque ali em 1 Reis, capítulo 11, você vai ver que os reinos foram separados e o reino do sul ficou casa de Judá. No caso, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram juntas ali no reino do sul. E as outras 10 tribos de Israel ficaram com Jeroboão, que é um efraimita. Por isso que ficou conhecido como casa de Efraim. Só que a casa de Efraim, o reino do norte, eles pecaram tanto contra Deus, que Deus ele falou que espalharia eles dentre os goíns, dentre as nações, para que eles não mais estivessem dentre o povo de Israel. A casa de Judá também peca e peca muito, mas o Eterno mantém ela na terra de Israel, a chamada Eretz Israel, terra de Israel, para poder cumprir a promessa feita a Davi. Porém, irmãos, a profecia não acaba aqui. O Eterno fala que ele iria resgatar a casa de Efraim, ou seja, o reino do norte. Ele iria resgatar e iria unificar novamente. E isso está lá no profeta Ezequiel, que eu não vou entrar agora, porque como eu falei, o assunto é complexo. Isso está no profeta Ezequiel, que fala que Yeshua, Jesus, ele uniria a casa de Judá e a casa de Efraim, que hoje está espalhada entre os gentios. Entendeu, irmão? A ligação, quando Jacó e Jacó fala que lá no filho de José, Efraim, a descendência de Efraim, viria a plenitude das nações. E de que é que Paulo está falando em Romanos 11, quando ele fala que o povo de Israel vai ficar com os olhos entorpecidos, né? Os olhos vendados, até que a plenitude dos gentios se complete. Muitos livros proféticos vão falar disso, mas eu vou encerrar o vídeo aqui, porque senão eu vou me estender muito. O vídeo já ficou longo, era para sair mais curto, mas o Senhor abençoe a todos. Vamos continuar com mais